Fala, moçada do terceiro ano, beleza? Professor Arthur passando aqui para dar aquela revisada esperta aí com vocês, tá? Para nos prepararmos aí bem direitinho, tá certo? Para nossa provinha, tá? Que se aproxima aí, logo após o retorno das nossas férias, beleza? Então vamos lá, começar os nossos estudos. Olha só, pessoal, nossa primeira questãozinha aí, né, bem introdutória mesmo da química orgânica. Classifique em V ou F as sentenças relacionadas aos carbonos numerados da seguinte cadeia. Olha só, questão de classificação de carbono. Que classificação é essa? Saber se o carbono é primário, secundário, terciário ou quaternário. Este último também pode ser chamado simplesmente de ternário. Ter cuidado com isso. Vamos lá. Primeira afirmativa, ele fala os carbonos 1, 2 e 4 são primários. Carbono primário, no geral, são carbonos de extremidades, de pontas, de início, certo? Analisando o carbono número 1, aí da imagem, ele é sim um carbono primário, pois este está conectado somente a um outro carbono, né, que é o carbono 2 que está enumerado, apesar de estar subtendido, não está aparecendo. O nosso carbono 2, por si, já é um carbono que não vai ser primário. Ó, se você notar, esse carbono 2 está ligado a outros 4 carbonos. Ó. Está ligado ao carbono 1, está ligado a um carbono logo acima deste, abaixo, e ao carbono número 3. Então, este carbono 2 é um carbono quaternário, o que já torna essa afirmativa falsa. Né? E o carbono 4? O carbono 4 está ligado a outros 3 carbonos. Né? Ele tem um carbono à sua direita, um carbono logo um pouco acima e ao carbono 3 logo abaixo. Tá? Então, este item aí já está falso. Nossa segunda afirmativa aí, ó, o carbono 3 se classifica como carbono secundário. Olha lá, o carbono 3 está conectado ao carbono 2 e ao carbono 4, somente a esse. Logo, este carbono se classifica assim como secundário. Então, o nosso segundo parênteses aí já vai ser verdadeiro. Terceira afirmativa, na cadeia há somente um carbono quaternário. Se você analisar bem, os carbonos que estão na ponta ou nas pontas, eles são todos primários. Só aí eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5 carbonos primários, certo? O carbono 4, certo? A gente acabou de ver que ele é um carbono terciário, certo? Está ligado a outros 3 carbonos. E o carbono 2, que nós também já o analisamos, vimos que ele é um carbono quaternário. Tá? Então, somente o carbono 2 está ligado a outros 4 carbonos. Então, isso faz com que o nosso terceiro parênteses aí também seja verdadeiro. Quarta afirmativa, o carbono 4 recebe a classificação de terciário. Olha lá, acabei de comentar sobre, né? Carbono 4 está ligado a outros 3 carbonos. Logo, este sim é terciário. Mais um item aí para você marcar, mais um parênteses verdadeiro. E nossa última afirmativa, existem 5 carbonos primários na cadeia. Obviamente, ó, são os carbonos de ponta. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 pontas de carbono, 5 extremidades, 5 inícios. Este parêntese também vai levar o Vzinho de verdadeiro. Logo, a nossa sequência vai ficar, olha só, F, V e V. Somente a primeira afirmativa estaria falsa, certo? Então, a primeira questão aí, ó, facílima. Questão para a gente brincar com ela. Mais uma questãozinha de análise. Vamos analisar esta cadeia carbônica aí, ó. Segunda questão. O gosto amargo, característico da cerveja, deve-se ao composto miceno, proveniente das folhas de lúpulo, adicionado à bebida durante a sua fabricação. A fórmula estrutural do miceno apresenta A. Um carbono terciário. B. 5 carbonos primários. C. Cadeia carbônica heterogênea. D. Cadeia carbônica saturada e ramificada. E item E. Cadeia carbônica acíclica e insaturada.
Vamos analisar item por item. Logo abaixo, já vemos o gabarito aí, o item E. Nós vamos ver por que é o item E e por que as demais afirmativas estão falsas, beleza? Item A, um carbono terciário. Se for analisar da esquerda para a direita, meu primeiro carbono é primário. Meu segundo carbono já será um carbono terciário, ó. Está ligado a outros 3 carbonos. O carbono seguinte, o terceiro carbono, será secundário. Quarto carbono, secundário. Quinto carbono, secundário. O sexto carbono também será terciário, né? E o meu sétimo carbono aí será secundário e o oitavo carbono será primário. Então veja que eu tenho aí 2 carbonos terciários. Seria o carbono 2 e o carbono 6 aí na contagem da esquerda para a direita, na cadeia principal aí. Então, o item A está erradíssimo, pois ele faz só ter na cadeia um carbono terciário apenas, que são 2. B, 5 carbonos primários, são os carbonos de ponta, de extremidades. Então, você vai ter aí 1, 2, 3, 4 extremidades, 4 pontas de carbono. Logo, você vai ter aí 4 carbonos primários, e não 5, como o item B afirma. Item C, cadeia carbônica heterogênea. Para mim ter uma cadeia carbônica heterogênea, eu teria que ter um heteroátomo, um átomo diferente de carbono entre carbonos, um oxigênio, um nitrogênio, um enxofre, por exemplo. Isso não acontece. Os carbonos seguem em sequência um após o outro, sem nenhuma interrupção. Item falso também. Item D, cadeia carbônica saturada. Já está errado aí. Porque uma cadeia carbônica saturada, tá, é aquela que não possui ligações duplas ou ligações triplas. Em toda a sua estrutura, só existem ligações simples entre os átomos de carbono. E eu consigo enxergar aí, ó, 3 ligações duplas entre carbonos. Então, o item D também está falso. Item E, cadeia carbônica acíclica, ou seja, aberta, ela possui extremidades visíveis, correto, e é insaturada, ou seja, eu tenho a presença de ligações duplas, ligações pi, tá? Então tá aí uma questão muito interessante, uma questão muito boa, questão de vestibular, questão de análise, né, de aí, estrutura orgânica. Vamos para a próxima? Questãozinha 3, vamos lá. Observe o composto a seguir e assinale a alternativa correspondente ao número de carbonos primários presentes nesta cadeia. Mais uma vez, lembrando que carbono primário são carbonos de ponta, carbonos de extremidades. Se você analisar, este composto possui 4 carbonos de ponta, 4 carbonos de extremidades. Logo, eu tenho aí como resposta o item D, né? Eu tenho aí 4 carbonos primários nessa estrutura. Questão facílima. E aí, moçada, questão 4. Questão de estrutura de moléculas orgânicas, certo? Questão bem tranquila, tá? Vamos devagarzinho aí. Uma questão para macetear esse conhecimento referente a tipos de ligação química que se apresentam em compostos orgânicos. Olha só, em relação a moléculas esquematizadas abaixo, são feitas as seguintes afirmações. Primeira, entre os átomos de carbono 1 e 2 existe uma ligação sigma. Olha, se você notar, entre os carbonos 1 e 2 eu tenho uma ligação dupla. E toda ligação dupla ela é formada pela união de ligações químicas diferentes, né? Uma delas é uma ligação simples, né? Uma ligação sigma, com uma ligação muito energética e bem comprida, enquanto a outra é uma ligação pi, uma ligação menos energética e um pouco mais curta, certo? Então, a afirmativa 1 está corretíssima. Entre os átomos de carbono 1 e 2 existe uma ligação pi, mais uma vez reforçando a ideia, certo? Corretíssimo a segunda afirmativa. Afirmativa 3, entre os átomos de carbono 1 e 2 existem 2 ligações sigmas. Acabamos de ver que isso não é verdade.
Então o item 3 está falso. Quarto item aí, ó. Entre os átomos de carbono 1 e 2 existem duas ligações π. Mais uma vez reforçando, né, que ligação dupla é a união de ligações diferenciadas. Uma ligação sigma, uma ligação π. Então, mais uma vez, eu tenho aí afirmativa falsa. Quinta afirmativa, todas as ligações entre os átomos de carbono e hidrogênio são ligações sigmas. Sempre serão, porque veja, entre carbono e hidrogênio eu só posso ter ligação sigma, ligação simples, pois o hidrogênio só consegue estabelecer uma ligação covalente com o átomo de carbono. Então, sendo assim, nossa resposta aí, item C, na sequência 1, 2 e 4, são as afirmativas corretas desta questão. Para não perder o costume, ó, questãozinha de isomeria. Pessoal, olha só. Os ácidos graxos, ômega 3 e ômega 6, presentes em peixes gordurosos como salmão, atum e sardinha, e óleos vegetais como de noz, de avelã e de amêndoas, são essenciais para o organismo humano. Estes dois compostos são isômeros entre si. Suas fórmulas estão representadas abaixo. O ômega 3 e o ômega 6 apresentam que tipo de isomeria plana? De função. Olha, para ser de função, eles teriam que pertencer a funções químicas diferentes. E se você olhar aqui na pontinha direita, os grupos funcionais são idênticos, né? São dois ácidos carboxílicos. Logo, anula-se aí o item A. De cadeia, ambas as cadeias são abertas, ambas são insaturadas, têm ligação dupla, então as cadeias não são diferentes. De posição, não tem nenhuma ligação química, nenhum grupo funcional, nem ramificações presentes que estejam em locais diferentes. Metameria, eu teria que ter um heteroátomo, um oxigênio entre carbonos em locais diferenciados nesses dois compostos. Sem isomeria, corretíssimo. Por que sem isomeria? Veja que o composto ômega 3 tem uma ligação dupla a mais do que o ômega 6. Se eu tenho uma ligação dupla a mais, isso quer dizer que eu vou ter uma quantidade de hidrogênio diferente. Sempre que dois compostos, ambos têm ligação dupla, e as quantidades dessas ligações são diferentes entre um composto e outro, isso quer dizer que a quantidade de hidrogênio para as duas substâncias será diferente. Então, as fórmulas moleculares serão diferentes. E para ter isomeria, o princípio básico é dois compostos de estruturas diferenciadas, porém com a mesma fórmula molecular, o que não acontece para o ômega 3 e para o ômega 6. Resposta aí, item E. Questãozinha 6, questão teórica aí, ó, de isomeria plana. Qual é o tipo de isomeria plana existente entre os compostos etanol e éter dimetílico? Olha o bizu! Quando você tiver uma questão que afirma que existe a isomeria e você tem em mãos dois compostos pertencentes a funções diferentes, a sua isomeria é de função. Porque, veja, a maioria das isomerias acontece entre compostos da mesma função. Salva-se duas delas, a isomeria de função e a tautomeria. Neste caso, minha resposta vai ser o item D, isomeria de função, entre um álcool e um éter. Quando é que eu sei que será a tautomeria, que seria o item E? Sempre que tiver a função cetona em comparação com a função enol, ou a função aldeído também em comparação com a função enol. Então, o enol é a chave aí para você chegar na tautomeria, que não é o nosso caso aqui. Etanol e éter, certo? Pertencem à isomeria de função. Item D aí a nossa resposta. Vamos lá, moçada. Questão 7, questão de identificação de funções orgânicas. Veja a estrutura da substância denominada 2-hidrox-4-metox-benzofenona. Ela não apresenta qual das funções propostas a seguir. Qual é a função que não está aí? Se você for da esquerda para a direita,
entre os benzenos, você tem ali uma carbonila, que é um carbono com dupla O. E esse carbono está entre outros dois carbonos. Carbono entre carbonos com uma dupla O, e isso classifica a função cetona, que é o nosso item A aí, ó. Então não vai ser o item A. Eu quero a função que não está aí. Item B, função fenol. Olhe logo ao lado da cetona. Você tem uma hidroxila ligada diretamente ao anel benzeno. Isso caracteriza a função fenol. Então o item B também não será nossa resposta. A função aromática, com certeza, olha só. Eu tenho dois anéis benzenos na minha estrutura. Então também não será o item C. Função éter. Lá na minha pontinha direita, eu tenho um oxigênio entre dois carbonos, o CH3 e o carbono do meu anel aromático. Oxigênio entre carbonos, função éter. Agora veja, a função álcool não está presente. Para me ter um álcool, eu teria que ter a hidroxila ligada a um carbono saturado, ou seja, um carbono desprovido de ligação dupla ou ligação tripla, o que não aparece na minha estrutura. Eu não tenho a função álcool aí presente. Então o item E aí é a nossa resposta. Questão 9. Questão bem interessante, né, de identificação aí de função orgânica. Ela fala a capsaicina, cuja fórmula estrutural simplificada está mostrada abaixo. É uma das responsáveis pela sensação picante provocada pelos frutos e sementes da pimenta malagueta, Capsicum sp. Na estrutura da capsaicina encontram-se as seguintes funções orgânicas. Quais são as funções que eu vou ter aí, né, na minha molécula de capsaicina? Eu vou ter a função amina. Vamos procurar a função amina. Olha só, lá no centro da molécula eu tenho um NH ligado a um carbono que tem dupla O. Nesse caso, eu não tenho amino. Já que eu tenho no mesmo carbono, ao mesmo tempo, o nitrogênio e uma dupla O, isso me dá a função amida, certo? Agora, se não houvesse essa dupla O nesse carbono, fosse somente o nitrogênio, aí sim eu teria a função amina. Então, a função amina não está presente nessa estrutura. Está sim a função amida. Já elimino aí, ó, né, o item A e o item E. Vou ter a função fenol. Olha só, bem no comecinho, do lado esquerdo da molécula, logo abaixo, você tem uma hidroxila ligada a um anel benzeno, o que classifica a função fenol, certo? Olha só, o item B aí já montado para você, só falta o nosso éter. Eu tenho que ter aí um oxigênio entre carbonos. Olha acima da hidroxila do fenol. Eu tenho justamente um oxigênio entre carbonos, ó, função éter, aí comprovando o gabarito logo abaixo. Item B de bola. Né? Questão aí bem tranquila também. Questão 10, moçada. Aí, questãozinha aí de fórmula molecular. O eugenol, um composto orgânico extraído do cravo da Índia, pode ser representado pela forma estrutural. Está aí a formulazinha desenhada logo abaixo. Com base nessa afirmação, pode-se concluir que a fórmula molecular do eugenol é... Vamos lá. Primeiro, quantos carbonos tem essa molécula? Se você olhar para os itens, todos os itens vão ter o C10. Então, você não precisa aí contar os carbonos. São 10 carbonos. Quantidade de hidrogênios. Olha, fora o anel benzeno, fora o benzeno, quantos Hs eu vou ter? Logo abaixo do benzeno, eu vou ter aqui 2, 3, 4, 5. À sua direita, no CH3, logo após o oxigênio, tem mais 3 Hzinhos. Faz aí 8. Com o da hidroxila, eu já vou ter aí 9. Agora, quantos Hs eu tenho no benzeno?
O benzeno puro, o benzeno sozinho, só o benzeno, ele possui 6 Hs. É um H por carbono. Mas veja, esse benzeno aí, ele teve 3 substituições. Ou seja, no lugar dos hidrogênios, entrou o OH, entrou o OCH3 e entrou aí esses 3 carbonos logo abaixo. Ou seja, dos 6 Hs que eu teria, 3 foram substituídos. Me restou nesse benzeno aí somente mais 3 hidrogênios. Então vamos lá de novo. Eu tenho 5 Hzinhos abaixo. Mais 3 na direita, eu tenho aí 8. Com mais um hidroxila fazem 9. Com mais 3 aí do meu benzeno, fazem aí os meus 12, né? São 12 Hzinhos, certo? Então C10H12. E quantos oxigênios são? Aí está bem visível, né? São 2 oxigênios nessa estrutura. Então minha resposta vai ser C10H12O2, né? O item E aí bem claro para a gente ver nessa questão. Beleza, moçada? Fica aí nossa revisão zona show, tá? Bons estudos, boas férias, certo? E espero vocês aí, tá certo? Com toda a força, com todo o ânimo. Fiquem com Deus, certo? E até o retorno. Valeu!